Vamos para o próximo desafio. Se nós considerarmos que gastou 175 segundos, que é algo próximo a 3 minutos, 200 mil não é nem a metade de 500. Então, para 400 já passaria do tempo, se nós for fazer essa análise tosca aqui, esse cálculo besta. Então, quer dizer que mesmo que eu tente, eu não vou conseguir processar esse volume de registro do próximo desafio, que é o de 500 mil mensagens na fila. Beleza? Então agora nós vamos para uma outra etapa, que essa etapa vai ser desafiadora. Por quê? Agora, talvez você já ouviu falar do módulo cluster do Node. O módulo cluster, geralmente, quando você tem uma API e você está rodando sua API ali em produção e sua máquina tem vários cores, você consegue criar processos filhos, onde você vai ter o processo pai, que vai distribuir a demanda entre os processos filhos, até onde eu entendo. Então você vai usar melhor os recursos da máquina ali que você tem. Porque se você for rodar um único processo, provavelmente sua API não está usando todo o recurso que ela pode usar da máquina, que tem vários cores. Então, o cluster vai me permitir criar vários processos filhos. E como eu faço isso? Chamar esse método fork aqui. Aqui eu tenho um script onde o que acontece? O cluster ele tem esse atributo chamado, essa propriedade chamada isMaster, que para verificar se é o processo pai. Se é o processo pai, o que eu faço? Aqui eu estou chamando esse fake JSON. Eu usei esse script para criar ele. O que acontece? Aqui eu estou criando um script onde vai ter uma lista de 500 mil JSONs, que cada objeto vai ter essa estrutura. E eu salvo no arquivo fake.json, que está aqui. Vou até fechar, porque é um arquivo relativamente muito registro. Então, muitas das vezes, quando você tem um arquivo um pouco maior, você pode, às vezes, travar seu computador, porque muitas das vezes a ferramenta que vai ler ele não lê ele em string, que é em pedaços, vai tentar carregar tudo para a memória, então é um problema. Então eu não vou tentar abrir ela aqui, tá? Você pode pegar depois, fazer o download e abrir na sua máquina, se você quiser. Então 500 mil. Esse script vai me permitir criar dados fake para eu trabalhar. E eu vou explicar mais à frente aqui o porquê que eu preciso desse cara. Beleza. Esse é um exemplo de como eu posso chamar um JSON dentro do meu script aqui em Node. Eu posso fazer dessa forma, que eu passo o caminho, porque está na raiz, então JSON, e aqui eu teria toda a lista dos registros. Aqui o que eu faço? Eu tenho 4 CPUs, que na verdade são 4 cores. Aqui eu chamei de CPUs, mas deveriam estar escrito cores. Qual que é a minha ideia? Dividir para conquistar. A ideia aqui é a seguinte: em vez de eu ter um único processo lidando com esses 500 mil, que vai demorar muito mais, pela nossa estimativa aqui, demoraria muito mais que 5 minutos, porque se eu tivesse um processo, eu poderia usar a versão 4. Mas eu tenho um tempo de 5 minutos. Então, poxa, como é que eu posso fazer isso? Aí entra essa questão de criar vários processos. Quando você tem uma máquina com vários CPUs, por exemplo, 4, significa que você pode executar 4 tarefas em simultâneo, em paralelo. Então, eu posso criar 4 tarefas. Como minha máquina tem 4 cores, por exemplo, ela consegue executar 4 tarefas em simultâneo. Aqui, para mim, eu preciso que seja por exemplo, na minha estratégia aqui, eu vou considerar que eu tenho uma máquina com 4 cores e eu vou criar 4 processos para lidar com essa publicação de 500 mil mensagens. Qual que é a minha ideia? Cada processo vai lidar com um pedaço.
Então, se nós formos fazer o cálculo besta aqui, um cálculo prolão aqui, ó, 500 mil. 500 mil dividido por 4. 125 mil. Qual que é a ideia? Cada processo filho ali, que vai ser criado quando eu fizer esse cluster fork, aqui, se chamar o método fork, eu vou criar um processo filho. Eu vou falar para esse processo filho, cara, pega essa parte aqui e processa. Isso para o primeiro processo filho. Segundo processo filho, pega essa parte e processa. Então aqui eu tenho, por exemplo, os 500 mil, e aqui eu tenho 4, igual o cálculo que eu fiz aqui. Então, eu vou distribuir esses 500 mil por 4. Então, vai ser... Então, para cada processo que eu tiver, vai ser algo... Vai ser 100... Aqui. Então, vai ser... Eu vou estar quebrando para cada processo... Cada processo vai lidar com 125. Com esse valor aqui. Ele vai processar esse valor, que seria 125 mil registros. Então, como minha máquina tem recurso, vai ter 4 cores, e o cluster vai criar 4 processos filho, por ele ter 4 cores, as tarefas vão executar em paralelo. Então, vai ter um cara cuidando de 120, outro cara cuidando mais de 120, o terceiro cuidando mais de 125, desculpa, eu falei 120, mas é 125. O quarto cuidando mais de 125. Então, por isso que eu falei dividir para conquistar. Então, eu quebro a demanda entre os vários processos, para eles fazerem em paralelo. Mas o ponto aqui, que eu estava tentando explicar mais à frente, é que sua máquina tem que ter recurso para isso. Porque aqui, eu pego o total, que é 500, eu faço o len, divido por quantidade de cores que eu tenho na minha máquina. Para você pegar a quantidade de cores que você tem, aqui eu pus esse valor, mas você tem um módulo chamado Required OS. Se eu não me engano, sistema operacional. Esse cara, OS CPUs, eu não lembro se ele... Ele é um... Ele retorna um array e você pode fazer um length. Com isso, ele vai contar quantos cores seu CPU tem. Desculpa, seu processador tem. Como ele retorna um array, você faz um length para entender a quantidade. Então, seria uma forma de você pegar sem setar aqui. No meu caso, seria 4. Por quê? Na verdade, seria 8. Tem alguns processadores que eles têm um negócio chamado Hyperthread. Hyperthread efetivamente dobra com isso aqui que eu queria chegar. Esses processadores que têm essa tecnologia Hyperthread, ele dobra a quantidade de núcleos do processador. Por exemplo, um quad-core tem 4 cores, então passaria a ser um octa-core. Por quê? Até onde eu me recordo do que eu já li, é que seria uma tecnologia que permite que um core seu faça 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, você teria 8 cores. Se você tem 4 cores físicos, e você usa essa tecnologia, meio que cada core faz 2 tarefas ao mesmo tempo, então você teria 8. Então, esse é um outro ponto. Eu não sei na AWS, mas na DigitalOcean, quando você cria o Doplet, que seria um serviço semelhante ao EC2, tem a opção de você selecionar um computador que tem essa tecnologia Hyperthread, principalmente para quando você vai ter processamento alto. Então, é um ponto aí que talvez seja interessante observar. Se você vê, seu computador tem 4 cores, só que tá vindo esse valor aqui, tá vindo 8, talvez seja um detalhe referente a esse Hyperthread que você pode ter ali no seu processador. Você pode ter essa tecnologia ali nele, na verdade, porque seu processador pode ser mais recente, então tem essa tecnologia e ele considera 8. Então seria R$4 e 4 virtuais, até onde eu entendo, tá? Eu não tenho conhecimento profundo em hardware. Isso é o que eu sei. Se ficar alguma coisa errada, pode deixar nos comentários, que vai ser sempre bom aprender. Aqui, por exemplo, então o que eu faço?
esse é o total de itens que cada processo, cada processo meu tem que processar. Então, eu começo com 0, e aqui, em vez de ser incrementar de 1 em 1, eu vou incrementar ah, de 120 em 120. Por quê? Imagina que o que eu vou fazer aqui? Eu crio o fork e eu preciso enviar informação para esse processo. Então, o que eu faço? Esse cara aqui, eu estou pegando a última posição. Quando eu faço um fork, ele tem uma lista de workers, que seriam os processos filhos. Eu estou pegando o último, porque eu quero enviar uma mensagem para o último que eu acabei de criar, que seria esse cara aqui, ó. Então, essa última posição, eu pego esse cara, esse worker, e faço um send, que eu preciso enviar mensagens, eu tenho que comunicar que esse processo filho que eu criei, mandando informações para ele. Qual seriam essas informações? O índice, que seria 0, no caso, se fosse o primeiro processo que eu estava criando, índice 0, e o limit nada mais é que o total que eu tenho. Imagine, considere isso aqui uma paginação. É como se esse índice aqui fosse o page, a página atual. E o limit seria os itens por página. Por quê? Imagina que, por exemplo, eu entrego 120 para o primeiro processo. O segundo processo pega 120. Mas eles não podem publicar a mesma mensagem para a fila. Então aqui eu estou meio que fazendo uma paginação. Eu estou falando assim, primeiro processo, você vai processar de 0 a 125. Segundo processo, o que ele vai fazer? Aqui aí volta para o topo do loop, aí ele vai fazer o quê? Agora meu índice, ele tem esse valor aqui, ó. O page nada mais é que na minha consulta, se fosse uma consulta do banco de dados, seria o offset. Então ele vai ignorar, ele vai considerar só os registros após essa posição, dessa posição em diante, de 125 mil. E vai extrair 125. Vai lidar com 125. Terceiro processo, porque nós temos 4. Então, aqui ele já vai para 150. 125, 250, se eu não estou enganado. Peraí. 0, 125, isso. 250 mil. Aí tem um quarto processo. O processo começa nessa posição e extrai mais 25. Se nós for calcular aqui, esse valor mais 125 chega ao total de 500, que seriam os 500 registros que nós precisamos processar. Beleza, Thiago, entendi. Então aqui você manda uma mensagem com essas instruções para que seja possível o processo entender o que ele deve fazer. O índice seria a página, considerando uma paginação, tá? Para ficar mais fácil. Então, começa em 0. Segundo processo, 125 mil. Terceiro, 250. Quarto, 375 mil. E pega o limite de 125 mil registros, que é o total de registros que cada processo vai lidar. E o índice aqui, que eu chamei de page, seria o offset da consulta no banco, para você evitar que o primeiro, segundo, terceiro processo publique a mesma mensagem, que você não quer isso. Você quer que cada um publique as 125 mil mensagens, mas específico de cada, que sejam mensagens distintas, diferentes uma da outra, para não ter duplicidade. Então eu chamo send, e aqui nesse else, nada mais é que como aqui eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo um fork, ele vai criar um processo filho que é esse script. Só que quando for um processo filho, esse if aqui vai acontecer o quê? Ele vai estar falso, então ele vai cair no else. Aí começa a parte da lógica que processa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que fazer o require do .env e carregar ele de novo, porque senão daria um erro, tá, nesse script. No momento que eu estava testando, eu percebi isso. Aqui é aquela parte que nós temos já de usar a mesma conexão HTTP, reusar a conexão para reduzir tempo,
tá aqui tem o compartilhamento das credenciais, e aqui tem esse process env. O que esse cara faz? Quando eu faço o send aqui, no meu processo filho, eu crio eu crio essa linha, não eu crio, essa linha vai ficar ouvindo essa mensagem. Então, quando eu faço o send aqui, esse evento message fica escutando quando for receber esse send. E aí, com isso, esse data aqui nada mais é que esse dado que foi enviado aqui no método send. Então é uma forma de eu comunicar, mandar instruções do processo pai para o processo filho. E aqui eu tenho um loop. E aqui você vai perceber que o meu loop começa o quê? Eu tenho um índice, lembra do índice? É como se fosse o offset, onde eu vou começar. Então no meu loop aqui, eu estou fazendo o seguinte. Cara, se for o primeiro processo, começa da posição 0. Se for o segundo, começa da posição 125.000. E aqui eu estou vendo, meu índice é menor que, por exemplo, 0 mais 125.000 por... deixa eu trazer para cá esse cara, porque vai conseguir explicar melhor. Assim eu vou conseguir explicar melhor. O índice é 0, beleza. Índice, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e montar uma lista enquanto o índice for menor que data índice, que é 0, vamos supor que é o primeiro processo, mais 125.000. Isso aqui eu estou dizendo, cara, você vai processar uma lista de 125.000. Beleza? E por que eu tenho que fazer isso? Porque imagina o segundo processo, é 125.000, o ponto de partida. Se eu ponho só o limite, ele não vai pôr item nenhum aqui. Então vai ser. Então no segundo registro é como se fosse 125.000 mais 125.000. Então quer dizer o quê? Aqui vai começar já em 125.000. Aí dessa forma, com essa solução aqui, eu faço o quê? Se o data índice já vai começar com 125.000, se eu tivesse só o limite, eu não ia processar nada. Então, por isso, eu somo o data índice, por exemplo, é o segundo processo. O data índice é 125.000 mais o limite, que é 125.000, que daria 250.000. Então, ele vai pegar 125.000, certinho. Aqui ele vai incrementar 1 a 1. Eu gero essa lista. Aqui eu estou pegando aqueles dados fake que eu expliquei lá mais acima, que é um JSON fake que eu usei. Mas seria aqui, por exemplo, em vez desse cara, seria a sua instrução fazendo a consulta para o seu banco de dados. Esse data índice seria o offset e o data limit seria seu limit na sua query ali do banco de dados. Seria semelhante a uma paginação. Então aqui, como eu não quis adicionar o banco de dados, para simplificar também, seria dessa forma. Eu fiz dessa forma, mas imagine que isso aqui seria a query para o seu banco, o data índice, o offset, o data limit. O data limit é o limite da sua consulta no banco de dados, beleza? Aqui seria a mesma ideia do script anterior, que ele vai processar, ele processa de 10 em 10, fazendo o send message em bash. Aqui eu faço o await quando tiver 4, então eu envio de 40 em 40. Eu reuso a conexão igual aqui em cima eu falei, para evitar ter que ficar criando a todo momento, que você ganha tempo. E tem a questão da latência. Quando nós levarmos para a instância C2, ele vai rodar muito mais rápido, porque vai estar na mesma região do SQS, então a latência reduz. Se nós voltarmos aqui, pegar o documento, esse link aqui, eu vou deixar esse link depois para que você possa ler, tá? Esse link do Hyperthread eu vou salvar aqui, porque eu também vou deixar, caso você queira saber. Aqui, ó, a latência é de 20 milissegundos, mas nós no cálculo nessa série, nos vídeos anteriores, eu tratei como 100, até por garantia, porque isso é uma média, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, tá? Se for menos, melhor para nós, mas se for mais, então por isso eu já considerei um pouco mais. Aí, beleza, Thiago.
Então esse script aqui, o que ele faz? Ele vai adicionando a lista de mensagens e quando atingir 10, ele vem cá e faz o send message bash, que é para enviar 10. Só que vai pôr nessa promise. Eu não tenho um await aqui para não congelar o processo, porque senão, se eu tivesse o await, enquanto não recebesse uma resposta, ele não continuaria o script, mas não é o que eu quero. Aí aqui, beleza, limpou a lista de message, vai receber mais 10. Verificou a promise send message, que é um array que tem as promises de send message bash. Chegou a 4, aí sim ele faz um await. Então ele envia de 40 em 40, que é aquela ideia, se você não viu, vê os vídeos anteriores da série, onde eu falo de processamento paralelo. Eu tento explicar como você pode fazer algo semelhante a um processamento paralelo ali no Node, que vai te permitir conseguir fazer seu script ser mais performático, que é interessante em alguns cenários, talvez possa te ajudar. Beleza? E aqui por final o if para garantir que se tiver alguma coisa nesse array, ele vai e envia para o SQS. Beleza. Eu acho que eu expliquei o processo. Aqui finalizo o tempo, eu faço um process exit para finalizar aquele processo filho que foi criado. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Vou voltar aqui na instância. Vou fechar um pouco isso aqui. Você vai perceber que eu tenho duas instâncias aqui, correto? Essa segunda instância, até por fim didático, aqui eu vou. Até por. Não fim didático, até para nós conseguirmos simular com 4 vCPUs, eu criei uma máquina, uma T2X Large, que ela tem 4 vCPUs, que entra naquilo que eu falei. Eu posso criar vários processos filhos, mas para rodar em paralelo, minha máquina tem que ter aqueles recursos. Então, com isso, o que eu faço aqui? 4 vCPUs. Então, vou conectar nessa máquina, não sei se está conectado já aqui. Eu acho que tá. Peraí, esse aqui. Não é essa aqui. Perfeito, tá aqui. Eu acho, eu não me recordo aqui, eu vou dar um catch, só para ver se o meu script, porque nós estamos no desafio de 500 mil, correto? Exato, 500 mil. Só para verificar se meu script, quando eu rodei ele aqui, eu rodei ele com o valor correto. Tem 1 milhão. Eu vou editar ele aqui, rapidamente. Sudo nano. Aqui no valor, vou mexer. Beleza, 500 mil. Salvo. Aí eu vou executar esse cara. Deixa eu puxar aqui. Node. Ele vai gerar para nós aquele arquivo que seria esse aqui, esse JSON, fake.json. Vai ter 500 mil registros. Com essa estrutura aqui, ó. Simples, mas já dá para nós. Já permite que eu possa fazer teste aqui para que nós possamos simular. Agora, Node, SRC, Producer, versão 5. E eu vou pôr para rodar. Aqui você vai porque sobe muito rápido, mas no início você vai perceber que tem a mensagem dos processos criados. Deixa eu só olhar a fila aqui. A fila hoje está com 200 mil, então tem que ter 700 mil no final desse processo. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu já volto para que nós possamos... eu já volto com o resultado aqui para mostrar para você e mostrar o tempo também, para nós termos uma ideia, beleza? Então, aqui, voltando aqui, nós temos aqui o valor de 700 mil de mensagens disponíveis. Então, quer dizer que publicou. Agora, vamos olhar o tempo. O tempo aqui é mais... E por que tem vários desses? Porque
cada processo filho tem um, vamos falar assim, que é o console time que eu coloquei. E aqui é cada um dos processos filhos. Como são quatro, tem um, dois, três, tem uns outros para frente, para cá. Um, dois, três, e deve ter mais um mais lá para cima. Ó, quatro, que é os quatro processos filhos que eu mencionei. Vou pegar esse último aqui, que é o mais demorado. Mediante a tempo, foi um que demorou mais. Divido por 1000 para entender quantos segundos. 109. Seria 1 minuto e 49, considerar. E divido por 1000 para entender quantos segundos. Divido por 60 para entender quanto, a ideia mais ou menos de quantos minutos. Deu 1 minuto. Eu considero sempre o número antes do ponto, porque esse valor aqui não fica certinho não, esse 83. Então 109 seria igual a 1 minuto e 49, que é um tempo bom, 500 mil mensais. Voltando no simulador aqui, 500 mil mensais, 5 minutos. Então, com isso, nós conseguimos perceber que, juntando os conceitos anteriores, vou até pegar aqui, os conceitos anteriores que nós temos, enviar em bash, tarefa em paralelo, reusar a conexão, deixa eu copiar aqui certinho, reusar a conexão, reduzir a latência, igual nós fizemos, colocando na mesma região, tanto o EC2, a minha instância ali que vai publicar na fila, e tanto a fila estão na mesma região. E trabalhar com cluster, com módulo cluster, onde cria processo filho e eu distribuo essa tarefa entre os processos filho para ser feito ao mesmo tempo. Lembrando, sua máquina tem que ter recurso para isso. Porque, ao contrário, no meu entendimento, vai virar concorrência. Mas era isso. Surgiu alguma dúvida dessas explicações ali, dessa minha explicação, dessa parte do desafio de 500? Problema, pode deixar nos comentários. Eu vou tentar. Não entendi direito, Thiago. Vou tentar estudar e trazer uma explicação mais adequada, mais simples. Ficou. Às vezes você tem um conhecimento sobre o que eu falei e talvez não esteja certo. Poxa, comenta aí que eu vou estar aberto a aprender, vai ser ótimo. Uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo de hardware ali para me explicando para mim detalhes talvez eu não comentei que seria interessante. Poxa, pode compartilhar. E por final, deixa seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando a série e para receber novos vídeos. Então até a próxima, pessoal.